Eu vou-vos falar de uma coisa que não sei se é familiar para todos vocês, pode parecer um bocado metafísica também, mas que é uma coisa que está a acontecer e acho que é uma revolução da qual o iDreams faz parte e é um tema que me é especialmente querido. Portanto, é uma coisa que eu tenho desenvolvido e tenho acompanhado com alguma regularidade. E esta noção de computação física. Portanto, no fundo, isto parte de uma revolução que nós estamos a assistir. Há alguns anos atrás, quando nasceu a noção de computador e os interfaces estavam essencialmente ligados àquilo que nós chamamos de CLIs, que é os Command Line Interfaces, onde fundamentalmente o grande objetivo era mimetizar a máquina de escrever e, portanto, a máquina de escrever obviamente tinha um teclado e daí nós temos chegado a computadores que tinham teclados. Mais tarde percebemos rapidamente que os nossos modelos de esquema mentais não funcionam apenas por texto, funcionam também muito visualmente e começámos a construir interfaces, nomeadamente os Graphical User Interfaces, que nos ajudam a ter uma noção espacial da forma como nós organizamos informação e como manipulamos informação. No fundo, isto deu origem a uma interface que é o RAT, não é? Que hoje em dia todos nós utilizamos, e o processo mental, o esquema mental é fundamentalmente o da mesa de trabalho. E nós atualmente estamos a assistir a uma nova revolução, e essa revolução foi intitulada, por falta de melhor nome, de Natural User Interfaces, que são todos os interfaces que, teoricamente, nos são muito mais naturais. E porquê que nos são muito mais naturais? Porque, essencialmente, utilizam os paradigmas do mundo real. O que se está a tentar construir neste momento, em termos de computação, é uma noção de que, utilizando esses paradigmas do mundo real, coisas que eu aprendo no meu cotidiano, muito provavelmente eu necessitarei de uma fase menor de aprendizagem para conseguir manipular qualquer sistema digital e, portanto, nós estamos a aproximar-nos bastante dessa noção de computadores que, no fundo, têm uma ergonomia e uma usabilidade bastante adaptada àquilo que é o nosso cotidiano. E, portanto, daí a noção da computação física. A computação física pretende, fundamentalmente, a construção destes novos interfaces e privilegia, de certa forma, esta relação física e natural com os computadores. Portanto, enquanto nós antes pensávamos num computador como uma coisa que estava perfeitamente localizada, estava sentada provavelmente na minha secretária e eu manipulava como uma ferramenta de trabalho, hoje em dia os computadores, vamos ver que através da computação ubíqua, passarão a ocupar um espaço físico e terão um impacto muito grande na forma como vivemos o nosso ambiente. E, portanto, isto depende de tecnologias que não nos são de nenhuma forma estranhas, portanto, a noção dos microcontroladores, dos sensores, de como é que nós construímos interfaces físicos diferentes, mas está associado também a uma outra disciplina que é bastante relevante, que é a usabilidade e o design. Porque, a partir do momento em que nós temos um rato, aprendemos a manipulá-lo de uma determinada forma, um teclado, a mesma coisa irá acontecer com objetos que não nos serão necessariamente familiares. Eu, hoje em dia, sei perfeitamente como manipular um rato, amanhã poderei encontrar qualquer objeto interativo que depende muito de noções de usabilidade e de um apuramento muito grande da forma como nós desenhamos estas coisas. E depois, obviamente, outputs. Nós, hoje em dia, também, quando pensamos em computadores, automaticamente pensamos em sistemas multimédia, imagem, texto, som, mas estes computadores que passarão a habitar o nosso espaço serão também físicos e, portanto, terão a possibilidade também de atuar fisicamente no mundo, tal qual eu atuo neles de uma forma bastante natural, também eles poderão atuar de uma forma natural para o mundo cá para fora. E, portanto, depende de tecnologias como os motores, servos, luzes, e, portanto, nós podemos imaginar uma míriade de interações e de outputs interessantes desses computadores. Portanto, de repente, vamos ter máquinas que são absolutamente diferentes. Eu, quando olho para isto, posso pensar que isto é um brinquedo, mas se eu tiver alguma capacidade de computação lá dentro, provavelmente eu posso chamar uma abstração diferente de um computador. Okay? Isto é um brinquedo que foi feito para ler cartas de tarot e no fundo, funciona no fundo como um objeto algo artístico, mas que também pode ser encarado no fundo como um computador. Mas porquê que eu vos mostro esta imagem? Mostro esta imagem porque a grande revolução da computação física está a acontecer numa comunidade que é um bocado diferente. E são pessoas, é um tipo de comunidade que tem feito coisas fantásticas em termos de criatividade. Uma das ferramentas principais desses artistas/designers é, por exemplo, a capacidade de prototipagem rápida. O que nós vemos aqui é uma pequena imagem de uma impressora 3D
Estas impressoras 3D são impressoras que existem em modelos de open source, portanto qualquer pessoa pode construir hoje em dia uma impressora 3D e são feitos com materiais de extremo baixo custo. E, portanto, a capacidade de prototipar rapidamente é, sem dúvida, uma das características fundamentais para a experimentação desta nova geração de makers. E outra, tem a ver fundamentalmente com o conhecimento coletivo. Eu não sei se vocês conhecem revistas como a Make Magazine ou projetos como o Fab Labs, onde, essencialmente, o que estas pessoas estão a fazer é partilhar uma quantidade enorme de informação de como fazer estas coisas. Portanto, esta noção do homem renascentista vem um bocadinho da noção de que eu posso desenhar um produto de alto nível, porque sou capaz de materializar um esquema, um protótipo mínimo desse produto e depois posso ir ter com os experts para aperfeiçoá-lo e, no fundo, chegar a um produto mais afinado. Mas a verdade é que há muitas pessoas que não precisam de saber exatamente quais são os fundamentos principais por trás de uma resistência para ser capaz de utilizá-la. E isso tem-se manifestado muito nestas duas comunidades. Os utilizadores querem efetivamente utilizar e, portanto, a noção de user-centered design e de utilizar as pessoas que vão ser os utilizadores finais no processo de design desde o princípio tem sido uma constante e hoje em dia toda a gente reconhece que é uma forma realmente de trabalhar e de perceber o que é que as pessoas querem utilizar e quais são os produtos de valor. E uma coisa curiosa do do-it-yourself é que ele é naturalmente user-centered design, porque são os próprios utilizadores que estão a fazer as coisas. E isto leva-nos a uma noção totalmente diferente da forma como nós entendemos os produtos. Aqui estamos a olhar para uma noção de bottom-up approach, enquanto que normalmente temos, obviamente, empresas a desenvolver produtos para o consumidor de massas e quando o próprio consumidor de massas aprender a desenvolver os seus próprios produtos, podemos chegar a um nível de customização absolutamente diferente. E, portanto, é preciso encontrar aqui quais são as cadeias de valor, mas sem dúvida que olharemos para uma noção de design totalmente diferente. Outra coisa altamente relevante para esta noção da computação física tem essencialmente a ver com aquilo que nós chamamos de interatividade. E acho que existe muitas vezes um conceito muito diferente que é a reatividade. E muitas das coisas que a gente mexemos são reativas, são muito pouco interativas. Porquê? Porque elas próprias não têm capacidade de se comportar de uma forma diferente. E quando nós olhamos, por exemplo, para um peluche e personificamos um computador de uma forma daquelas, provavelmente temos expectativas diferentes da forma como ele poderá reagir. E se estamos, no fundo, a falar de computação ubíqua, isto leva-nos à noção de objetos e espaços que estarão a habitar o nosso cotidiano. E normalmente quando se fala de computação ubíqua, fala-se de inteligência. Okay? Como é que estes objetos e estes espaços podem ser inteligentes e podem realmente modificar a forma como nós interagimos com esses objetos. E eu pergunto, inteligentes? Mas inteligentes como? Que grau de inteligência? E a minha associação base é que se nós estivermos a falar de coisas que podem efetivamente mudar o seu comportamento, baseado em variáveis de estado, que sejam capazes de ter algum tipo de consciência do que é que está à nossa volta, de padrões de utilização, de coisas desse género, e que consigam ser mutáveis, então aí poderemos estar a falar, eventualmente, de algum grau de inteligência. A minha apresentação é relativamente curta, porque eu pensava que ia falar menos tempo, mas de todas as formas, eu estive a pensar sobre alguns dos desafios que podem existir quando nós pensamos nesta relação da internet e do transporte de informação com os objetos físicos, e a primeira coisa que eu me pergunto é, no fundo, como é que a internet pode potenciar esta interconectividade, esta interoperabilidade entre este tipo de objetos e espaços interativos. E, obviamente, a comunicação de baixo custo é bastante importante e os standards serão também absolutamente importantes. Outro desafio, penso que é relevante, tem a ver com o processamento de dados persistentes, portanto, como é que nós conseguimos realmente acumular um historial que me permita a mim construir uma memória, digamos, desses próprios objetos e como é que eles podem aproveitar essa informação. Finalmente, também, obviamente, do lado dos designers, das pessoas que estão a fazer estas coisas, como é que se pode tirar a partir dessa mesma conectividade. E eu penso, mais uma vez, nesta noção de inteligência coletiva e também de sistemas de management e minagem de dados e como é que nós conseguimos transformar toda esta complexidade que, no fundo, foi falada um bocadinho nos projetos anteriores, de potenciais recolhas de dados de utilização na internet, como é que a gente consegue transformá-lo em algo que seja útil para estes designers e que seja profícuo para este desenvolvimento.